Olá, pessoal, estamos aqui mais um domingo com você para iniciar o número 2 do programa Como Você Vê. É isso aí, hoje nós estamos muito felizes, lisonjeados, porque no primeiro programa que nós fizemos no domingo anterior, todos vocês comentaram aqui embaixo nos comentários, deixaram seu like, compartilharam, e estamos muito agraciados e felizes por causa disso. Hoje nós queremos, antes de iniciar o programa, mandar alguns beijos e abraços para todas as pessoas que comentaram no nosso programa. Eu peço que vocês continuem compartilhando, continuem comentando, deixe seu comentário mesmo, deixe sua opinião, porque isso é muito importante para nós e para o nosso programa hoje, tá bom? Eu quero estar falando aqui alguns nomes, mandando alguns abraços para algumas pessoas que deixaram comentário, tá bom? Quero deixar um abraço aqui para Mônica Roberta, um beijo, Mônica Roberta, para o Deco de Souza, para Vivian Anselmo, para Maria Cléo e para Beth Ribeiro. Está aqui também os nossos apresentadores, vão estar mandando um beijo e um abraço também para você que comentou no nosso programa. A Jéssica vai estar comentando agora e mandando um abraço para você. É isso aí, nós queremos agradecer a todos que estão compartilhando, que estão comentando. Quero mandar um abraço também para Cecília Ribeiro, para Tony Maravilha, Taluana, Rita Silva, Daiane Lira, abençoada de Deus, Gil Pereira também. Eu quero mandar aquele forte abraço para vocês e agradecer. E continuem compartilhando e comentando o nosso programa. É isso aí, gente. Estamos felizes. Programa de número 2. E queremos agradecer a todos, viu? Porque vocês compartilharam e vocês também estão participando, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema também que é sobre o chamado, né? O chamado de Deus, que foi também sugerido pela missionária Daiane Lira. E eu quero estar mandando aqui um abraço para Adriana Aparecida, para o Breno também, para Diana Marques, Jéssica Souza e o Gerlan, lá da Bahia. O Gerlan, ele é modelo. O Tony Maravilha, que você falou também, ele é um ator, né? Ele é ator e é repórter, entrevistador também, e jogador de futebol. O homem é cheio de profissão, é mil e utilidade, é bombril. É bênção. Glória a Deus. E é isso aí, gente. Muito obrigado para vocês. Estamos felizes de vocês estarem permitindo nós entrarmos na sua vida através dessa programação. E estamos felizes e continue, tá bom? É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, continue deixando o seu like aí pra gente. A gente está muito alegre, muito feliz mesmo por vocês participarem, porque esse programa foi feito exatamente para isso, para que você compartilhe com a gente as suas ideias, suas sugestões, seus comentários, para que vocês deixem aí pra gente algumas sugestões que vocês queiram que a gente fale, porque aqui todo domingo vai ter um tema diferente, né? E hoje, como o apóstolo falou, o tema é sobre o chamado de um cristão, né? E a gente vai ter algumas bases bíblicas, algumas sugestões dos nossos telespectadores e também dos nossos apresentadores, que vão estar comentando o que eles veem através da palavra do Senhor, né? Como a Bíblia vê o chamado na vida de um cristão. Então, apóstolo Hugo, iniciando já agora, eu queria perguntando para você, referente ao chamado, você que tem uma grande experiência, já está fazendo apostolado, já passou por muitas experiências no seu chamado, então como você vê o chamado de um cristão aqui, como a gente vê ultimamente um chamado? Então, Gislaine, como você falou agora sobre o apostolado, eu acredito no chamado de Deus na vida do homem, e eu acredito que existem várias formas da pessoa perceber esse chamado e acontecer esse chamado. Eu vou falar como as pessoas veem hoje, né? Porque é como a gente vai falar, como as pessoas veem e como Deus vê, porque nós estamos aqui para falar como Deus vê. Nós queremos saber a tua opinião, como você vê, mas estamos aqui para te mostrar como Deus vê diante da palavra de Deus. Então, hoje as pessoas veem o chamado como algo para se destacar, como status, uma cadeira para sentar no altar, um lugar para se destacar. E o chamado não é nada disso. Alguns pensam que o chamado começa com o microfone na mão, né? Onde muitos dizem assim: não vou para a igreja não, porque o pastor não quer deixar eu fazer a obra. Ou seja, não quer deixar cantar, não quer deixar pegar o microfone. E o chamado não começa com o microfone, o chamado não começa com a igreja cheia. O chamado, na verdade, acontece desde o ventre.
A Bíblia vai dizer isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Deus se apresentou para Jeremias e disse: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei e te separei, te consagrei por profeta às nações. O chamado começa no ventre. Quando a pessoa cresce, se ela nasceu no berço evangélico, ela cresceu, vai arder no coração dela a vontade de fazer algo. Seja cantar, seja fazer um teatro evangélico, seja uma apresentação de coreografia de dança, independente. Mas ela vai sentir um arder no seu coração, a vontade de fazer algo para Deus. É assim que acontece o chamado. E na verdade, o chamado nunca vai chamar a glória para si. Quem tem um chamado de verdade nunca vai querer se amostrar, se aparecer, mas vai querer que Jesus apareça. Mas eu observo hoje, nós observamos na verdade, porque como nós somos pessoas de opinião pública, na verdade, nós temos visto hoje que pessoas querem ser estrela. Problema nenhum em ser estrela, porque até então foi uma estrela que mostrou para os magos onde Jesus estava, né? Foi uma estrela que mostrou, ou seja, mas quando chegaram, aquela estrela mostrou os magos o caminho onde Jesus estava, para Jesus ser adorado. Levaram mirra, levaram ouro, não foram para a estrela ser engrandecida, não, foi para aquele que é digno de receber a honra, a glória e a exaltação ser adorado. Mas assim, ó, uma coisa que eu observo muito hoje é que as pessoas não estão lutando pela causa do chamado, estão lutando hoje pelo efeito dela. Se você analisar hoje, o mundo gospel, o evangelho no Brasil é imenso, expandiu de uma forma que em cada esquina tem uma igreja. Hoje a pessoa diz assim: eu não vou não, que é longe. É mentira, porque na esquina ali tem uma igreja. Mas assim, as pessoas hoje, elas precisam entender uma coisa, que não é o efeito que o evangelho causa, que o chamado causa, é a causa do evangelho. E a causa do evangelho, a causa de nós pregarmos a palavra, é o resgate das vidas, é o resgate das almas, é vidas sedentas e necessitadas conhecerem o amor de Deus. Só que hoje vocês veem, sabe o que? Pessoas hoje só querem cantar com a igreja cheia, só querem cantar em grandes congressos, só querem ir se for no cartaz, estiver no cartaz. Tá entendendo? Um dia uma pessoa falou pra mim assim, eu convidei uma pessoa pra pregar, tanto que essa pessoa nem vem aqui mais. Eu chamei pra pregar e a pessoa falou assim: sua igreja é cheia? A sua igreja é cheia? Entendeu? Então assim, fica chato. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar presente. Mas observa, a pessoa foi agendada para pregar, ela não quer pregar para 2 nem para 3, não, ela quer pregar para a igreja cheia. Uma pessoa dessa, ela quer atender o chamado? Com certeza que não. Uma pessoa dessa, ela quer se aparecer. Então Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele agora criou uma desculpa, porque a maioria das vezes, quando a pessoa ela tem um chamado de Deus de verdade, ela cria desculpa. Ela cria desculpa, ela não quer atender o chamado. Mas observe que quem quer realmente ser chamado ou quer se autotitular alguma coisa, vai ver que Deus nem chamou. Porque são pessoas que têm buscado a glória para si. O chamado não é a glória para si. O chamado não é título. De título já basta de eleitor. E olha que a eleição está chegando aí, já é hoje. Hoje já é eleição. Entendeu? E você vai votar, procure votar com consciência, tá bom? Então o que acontece? As pessoas hoje, elas querem fazer o quê? Querem buscar a glória para si. E o evangelho não é glória para o homem, é glória para Deus. Se você, observa comigo, quero que você analise comigo. O que você está fazendo é para a glória de Deus? O que você está fazendo de pregação, de louvor, de dança, de teatro na igreja, é para a glória de Deus, ou você de alguma forma está se gloriando, está se aparecendo, porque você está correndo perigo de cair? O Lucifer, aconteceu isso com ele, porque ele queria se engrandecer e caiu por terra. Ou seja, Deus está dando exemplo, deixou escrito sobre essa situação para nos dar exemplo que todos aqueles que se engrandecer vai cair. Por isso que o chamado é atender a obra de Deus, o chamado é ver os necessitados, os órfãos, as viúvas e assim por diante. É só isso que eu tenho para dizer, viu? Que eu acredito que o chamado acontece assim: arde dentro de nós a vontade de fazer algo para Deus, mas a glória ser toda de Deus. É assim que o chamado acontece. Rapidinho, só uma última coisa. A Bíblia vai dizer: cada um fica na vocação que foi chamado. Hoje você vê pessoas pregadores que não tem voz nenhuma, aquela voz e quer cantar. Gente, não canta. Deixa pro cantor cantar.
Deixa para regente reger, não vai querer arriscar fazer uma coisa porque você não tem a vocação para aquilo. Então muita gente tem o seu ministério hoje frustrado porque querem atender uma vocação que não é a sua. E uma outra coisa que eu já esqueci também de falar é a seguinte: existem pessoas hoje que querem colocar uma mão e acham que aquilo só funciona se ela ou ele estiver presente. Não é assim, porque o segredo não está com quem vai, o segredo está com quem envia, que é o Senhor. Que Deus abençoe vocês. É verdade, pessoal. Olha, tudo que o apóstolo falou aqui agora é muito profundo, é de se pensar, né? Porque um chamado não é brincadeira. Um chamado é algo tão sobrenatural, porque não foi o homem quem chamou, foi Deus, como o apóstolo acabou de dizer, que Jeremias, ele foi chamado por Deus, ele foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso. E quando Deus nos chama para fazer algo na terra, ele se responsabiliza. Só que a Bíblia mesmo diz que nós temos que diminuir e o Senhor tem que crescer nas nossas vidas. E da mesma forma, eu acredito que no chamado é a mesma coisa. Nós temos que diminuir, se humilhar, buscar, para que o Senhor possa crescer, porque nós não podemos fazer nada, não é verdade? Nós não fazemos nada. Quem faz realmente é o Senhor, porque foi Ele que nos enviou. Foi falado de enviar aqui. Então Ele nos envia para fazer a obra dEle. Nós não falamos o que nós queremos também no chamado. Tem muita gente se intitulando, né? Hoje em dia, muitas coisas. Mas e Jesus está onde? Na verdade, Jesus às vezes nem aparece, porque as pessoas querem se aparecer. E fazer a obra de Deus, fazer algo para o Senhor, na verdade começa desde você limpar uma cadeira da igreja. Então às vezes as pessoas não querem nem sequer limpar a igreja, mas às vezes querem pegar um microfone e dizer e acontecer, dizer que prega, dizer que louva. Só que na verdade não tem nenhuma preparação de Deus, porque não é a preparação do homem. Tudo vem de Deus e o chamado vem de Deus. Então acredite nisso, porque a própria palavra nos fala que vem tudo de Deus, e sem Deus nada nós podemos fazer. E no chamado não é diferente, meus amigos e meus irmãos. Nada podemos fazer no nosso chamado sem a presença de Deus. Eu quero deixar um exemplo bíblico aqui para você. Por exemplo, a vida de Elias. Elias foi um homem renomado. Hoje quem não queria fazer o que Elias fazia na Bíblia? Porque ele tinha intimidade com Deus. Só que a Bíblia diz que Elias era um tibista. E ele foi chamado por Deus. Só que você pensa que Elias, ele já começou esbanjando, pegando o microfone, pregando em Gideões? Não, ele começou o chamado dele, irmãos, no deserto. Então ele foi aprender primeiro com Jesus a ser chamado, para ser enviado. Então primeiro ele aprendeu a ser chamado. Aí ele aprendeu qual significado, né? Qual o significado de ser chamado por Deus. E depois o Senhor, que ele sai do deserto, aí sim as maravilhas começaram a acontecer na vida de Elias. E aí o Senhor faz com que ele vai até a casa da viúva de Serepta, e ele faz lá um milagre. Deus acontece lá dentro daquela casa, e através do chamado na vida de Elias, quando ele entende que ele é chamado, que ele não faz nada, que quem faz é o Senhor, e aí foi quando o Senhor começou a levantar ele na terra. Então veja que o chamado não depende só de você ser chamado, é de você entender que você precisa da presença de Deus para você fazer alguma coisa. Não é verdade, Jéssica? É verdade, é verdade. Um exemplo também muito lindo na Bíblia, lá em João 1,35, é o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, né? Porque os discípulos, eles foram escolhidos primeiro para seguir a Jesus, aprender, e o mais importante, pregar a palavra, né? Eu acho que um dos chamados mais importantes é esse, para fazer o ID do Senhor, pregar a palavra de Deus, né? E nesse capítulo, nessa história, também é muito linda que Jesus também lhe deixou alguns poderes para os discípulos. Sim, verdade. É um poder para nós, de pisar em escorpiões, serpentes, curar enfermos. Eu acho que o maior chamado é esse, né? De ganhar almas para o reino, né? Muito importante. Primeiro nós temos que aprender, seguir a Jesus, aprender como fazer, né? E assim, consequentemente, ganhar almas para o reino, né? Todos nós somos chamados para ganhar almas, né? Que é o maior chamado que eu acredito hoje. É verdade, como ela mesma falou, né?
muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que que a Bíblia já nos deixa isso? Porque nem todos que são chamados realmente querem e acreditam que Deus possa fazer no chamado dele. A pessoa quer se promover por si só, né? E isso não vai acontecer, irmão, porque a pessoa, por mais que ela tente fazer por si só, o chamado dela não vai para frente, porque Deus não está no negócio. E quando Deus está no negócio, nada acontece da forma que a gente É quer. isso mesmo, é como você falou aqui, né? Que se não sentar para aprender, não tem como você ganhar almas, não tem como você pregar, falar a verdade. Nós temos primeiro que aprender, né? Estudar, ler a Bíblia, aprender sobre como ganhar almas. Porque hoje é muito importante, o mundo está destruído, o mundo está se acabando, o inimigo entrando em lares, em famílias, e muitos podem ir e fazer o ID do Senhor e não fazem. Muitos têm esse chamado desde o ventre, como foi falado aqui de Jeremias. Você já tem esse chamado desde o ventre. Você está no seu trabalho, você pode falar de Jesus, você já tem um chamado. É só você falar de Jesus, falar o amor de Jesus. Você que é cristão, falar sobre o que Jesus fez na sua vida. É muito importante nós contarmos nosso testemunho, falar o que Jesus fez, da onde que Jesus nos tirou. É muito importante também falar sobre o nosso testemunho. Sim, é verdade, é verdade. Então, irmãos, é algo de se pensar hoje. Hoje nós trouxemos esse tema para que você aí de casa comente aí nos comentários como você vê essa situação de um chamado. Como você vê? Eu quero que você comente aí como você vê essa situação. Nós estamos dando alguns exemplos aqui bíblicos para que você entenda que o chamado não depende só de você ser chamado. É de você entender para que você foi chamado e quem está te enviando. Não é verdade, apóstolo? Verdade. E uma coisa também que a gente não pode deixar isso passar em branco, porque quem estiver vendo que é assim vai ter que entender. A Bíblia vai dizer que sobre Daniel, o profeta Daniel, havia um espírito de excelência, e por isso ele se destacou entre os demais. Quem destaca é Deus. E que espírito de excelência era esse? O Espírito Santo de Deus. E também outra coisa, Daniel fazia tudo com responsabilidade. Tem gente que não tem responsabilidade para atender o chamado. Tem gente que é negligente com o chamado, não valoriza aquilo que tem e não tem o destaque que tem porque não valoriza, e também porque às vezes quer se vangloriar. E observa conosco aqui, na verdade, nem todos que profetizaram fizeram até a história da Bíblia, mas não tiveram nem seu nome citado. Teve gente que não teve nem seu nome citado. Teve gente que recebeu milagre, não teve seu nome citado. Como a Bíblia fala, a mulher do fluxo de sangue, mas não fala que mulher era essa, qual era o nome dela, entendeu? A Bíblia fala de vários profetas que entregaram o recado para Davi, para Saul e muitos outros, e não tiveram seu nome citado na Bíblia. Ou seja, tem gente que não vai aparecer não, filho. Tem gente que não vai ter o nome sendo exposto, verdade. entendeu? Porque são pessoas até que estavam lutando pela causa e não pelo efeito dela. Observa hoje, no mundo que a gente está vivendo, hoje, a gente está vivendo a situação de Uzá, que tocou na arca. Tem muita gente tocando na arca, querendo a glória para si. Ou seja, Uzá, ele sabia que todos que pegaram e levaram a arca, tiveram seu nome escrito na história. Quando ele decidiu tocar na arca, não vou deixar a arca cair, ele disse, poxa, vou ter meu nome escrito lá, o homem que não deixou a presença de Deus cair. Quem foi que te disse que Deus precisa de você? Quem te disse que a presença de Deus iria cair? Lembra que quando a arca foi levada até a casa de Dagom, quem caiu foi Dagom. Na mente dos filisteus era para Dagom pisar na arca, mas a arca estava paradinha no lugar e Dagom foi que caiu por terra. Levantaram Dagom e disse, não, caiu, o vento derrubou, mas agora Dagom vai pisar na arca de Jeová. Dessa segunda vez que foi levantada a estátua de Dagom, quem cortou Dagom em pedaços foi Deus. Teve seus braços cortados, suas pernas cortadas, sua cabeça cortada. A presença de Deus cortou. Nada de ninguém pode com a presença, com a glória de Deus, entendeu? Aleluia. E muita gente tem que entender que não pode. Porque profetizar, Balaão profetizou. Balaão estava desviado, estava profetizando. Usar por usar, até a jumenta. Jesus usa quem ele quer, né? Mas às vezes... Até a jumenta falou, e a jumenta vai pro céu? A jumenta não vai entrar no céu, entendeu? Então, profetizar por profetizar, ser usado por ser usado,
a jumenta foi usada, os corvos foram usados também para levar alimento para Elias, mas o corvo não entrou no céu, a jumenta tampouco teve a salvação, porque a presença de Deus é para crente, é para o templo do Espírito Santo que somos nós, não para animal, não para bicho, entendeu? Então nem todo mundo vai ter o seu nome escrito. Olha aquela menina que fez história, a menina que foi sequestrada e levada para a casa de Naamã, mas não tem o seu nome escrito na Bíblia. Que história, ela proferiu. Ela foi só um instrumento ali para Deus usar, mas não tinha status nenhum. Não teve nome, é verdade. Uma escrava, não teve nem seu nome citado. Então, vamos aprender isso, gente. Que tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Fala aí, Jéssica. É isso mesmo. Tudo que nós fazemos hoje é para a glória de Deus. Eu tô no assunto daquela menina. Aquela menina, ela não escrava, estava numa situação que poderia se revoltar, não querer fazer nada, mas mesmo assim ela deixou ser usada por Deus. Muito lindo que ela deu a dica para Naamã, né, ir até o profeta, né? Esse foi o chamado dela. Porque ela não aceitava viver numa situação ali dentro com Naamã com lepra, podendo pegar aquela lepra também, né, que era contagiosa. Mas não, mesmo assim ela não deixou de mostrar quem ela era. Ela não deixou de mostrar o chamado dela, que era falar de Deus. Fala, vai até a casa do profeta, que lá ele vai te mostrar, vai te dizer o que fazer. Aleluia, glória a Deus por isso. Não tinha ninguém. Ela não tinha microfone, ela não tinha um palco, ela não tinha um púlpito, não tinha nada. Ela simplesmente não aceitou aquela situação. Eu acredito que ela viveu numa família que vivia muito pela fé. Por isso ela teve fé. Vai até o profeta, que o profeta vai te dizer o que fazer. Sim, é verdade. E para você ver, na deixa que ela acabou de me dizer aqui, esta menina, ela fez a diferença por causa da presença. Porque assim, como ela falou, o exemplo também, às vezes, irmãos, vou deixar essa deixa aqui para vocês, vem de casa também. Porque se o pai e a mãe ensinam o teu filho o caminho que se deve andar, aí a criança, ela vai seguir os caminhos certos. Isso me fez lembrar quando o Senhor deixou para nós aqui na terra, que nós devemos, como pais, né, para quem tem filho, para quem tem pai, eu quero deixar isso para você, que você tem que deixar, como a Bíblia diz, fale para o seu filho o caminho que se deve andar, porque a Bíblia mesmo diz isso, porque se você fizer isso, os seus filhos vão ser abençoados. E essa menina, ela foi abençoada. Por quê? Porque ela veio de casa isso já. A presença era valorizada dentro de casa pelos seus pais, creio eu. Então, aonde ela foi, ela levou a presença. E falando também sobre o que o apóstolo falou aqui, sobre a arca, eu lembro também na palavra que diz que quando a arca chega à casa de Obed-edom, a família de Obed-edom é estéril. Só que ele entende que a presença do Senhor tem que se sobressair na nossa vida. E o que ele faz? Ele prepara um quartinho para a presença de Deus. Ou seja, ele valorizou a presença de Deus. E ele também foi citado por valorizar a presença de Deus. Então, se você valoriza a presença, o próprio Deus vai te apresentar. Você não vai precisar ser apresentado e nem se apresentar, mas Deus vai te apresentar. E para você ver que nesse versículo, a família de Obed-edom, tudo era estéril. Os animais, a família, a sua esposa, a terra era estéril. Só que depois que ele valorizou a presença de Deus, aí tudo começou a dar certo. Então, hoje eu quero deixar também essa deixa para você. Valorize a presença de Deus, não é verdade, Jéssica? É verdade. Eu ouvi uma história de um sonho. Uma mulher, ela teve um sonho falando aqui sobre família, né, sobre o chamado que nós temos lá. Eu ouvi falar de uma história de uma mulher que ela teve um sonho. Ela sempre perguntava para Deus: Deus, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Qual que é o meu chamado? Ela teve um sonho. Nesse sonho, ela se apresentou diante de Deus. Deus chamou ela se apresentou diante de Deus. E Deus perguntou, primeiramente, para quem estava à direita dela: qual foi o teu chamado? O que você fez? Muitos falaram: eu preguei, eu profetizei, eu ganhei almas, eu falei do teu amor. Quando chegou na vez dela, ela falou: mas Senhor, eu não sei nada, eu não fiz nada. E ela falou para Deus e falou assim:
apenas cuidei dos meus filhos, apenas isso. Não fiz nada, não tenho chamado nenhum. Eu sou digna de entrar no céu. Jesus olhou para ela, realmente esse era o teu chamado. O teu chamado era cuidar do teu lar, era cuidar da tua casa, ensinar os teus filhos no caminho que deve andar. E é muito lindo essa história, porque esse foi o chamado dela. Isso também é um chamado. Você que não sabe pregar, não sabe louvar, mas você sabe falar do amor de Jesus, você sabe cuidar dos teus filhos, ensina ele no caminho que ele deve andar, que isso também é um chamado para a tua vida. Sim, isso é muito importante, porque se você, as crianças, né, é a geração do nosso futuro. Então, se você falar para a criança, olha, o caminho que você deve andar, falar sobre Jesus, ela também vai ser um pregador da palavra de Deus. Porque ser pregador, irmão, não é você ser renomado, ter pôr um terno, pôr uma saia até o pé e ir em vários altares. Não é só isso. O chamado vai muito mais além disso. O chamado vai além, nos bastidores, de você falar para alguém no meio da rua que Jesus ama aquela pessoa, de pregar para um mendigo, de ir lá, né, dar um alimento, ajudar com alguma coisa, ou até mesmo sem ninguém te ver. Você de repente está vendo o seu vizinho passando necessidade, você vai lá, pega um alimento e ajuda o teu vizinho. Isso também é ser chamado pelo Senhor, porque você está ajudando. E o Senhor diz na palavra que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber, porque a recompensa não vai vir do homem, a recompensa vai vir de Deus. Então, se você está querendo status pelo seu chamado, pare com isso, porque na verdade a causa, como o apóstolo falou, é ganhar almas para o Senhor. Não é verdade, apóstolo? Irmãos, eu estou pegando aqui o microfone na mão dela porque estamos com alguns problemas técnicos, né? Sim. Esse microfone aqui deu um probleminha, mas tranquilo, né? Como nós somos de boa, tranquilo aqui, normal, humilde, simples, não tem esse negócio não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dia Salomé chegou para Jesus e falou assim: aí Jesus, um dos meus filhos vai estar um sentado à tua direita e o outro à esquerda, vai estar no lugar de honra, sentado, um à direita e outro à esquerda. E Jesus olhou para ela e disse assim: sim, teus filhos vão aguentar pagar o preço que eu vou pagar? Eles vão aguentar beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, tem gente que quer até ser igual a Elias, que orou, o fogo desceu do céu. Tem gente que quer até ser igual a Davi, que derrubou o gigante. Mas não vejo ninguém dizendo que quer ser igual a João Batista, que perdeu a cabeça, É verdade. que morreu por causa do evangelho. E isso é ser chamado por Deus também. Entendeu? Eu não vejo ninguém dizendo assim: eu quero ser igual a Estevão, ser apedrejado e ver o céu aberto. Você não vê ninguém dizendo isso, tá entendendo? E uma outra coisa também, que essa geração de hoje, que tá dando asco, essa geração de hoje, sabe o que é? Fulano foi lá, cantou, quebrou tudo. Fulana foi lá, o Beltrano foi lá, pregou, quebrou tudo. Gente, a Bíblia vai dizer que quando Deus pediu Isaac a Abraão, a Bíblia vai dizer que Isaac acordava pela madrugada, sempre estava no monte com Abraão. Isaac acordava de madrugada, sempre ia para o monte com Abraão sacrificar, enquanto os filhos da concubina estavam dormindo. É verdade. Quem tem um chamado levanta, vai orar, vai buscar, enquanto quem não tem está dormindo. E quer ver outra coisa? Isaac levou a lenha. Sabe onde é que estava o fogo? Na mão de Abraão. Eu e você, a gente leva a lenha. Quem coloca o fogo é o pai. Então não tem esse negócio de fulano quebrou, Beltrano pregou, quebrou tudo, não. Nós só levamos a lenha, e sem fogo não tem a chama, não tem a fogueira. Então fulano quebrou, não aceita isso, porque já houve vezes de eu pregar e não acontecer a manifestação do Espírito Santo. Elias estava na caverna, veio o fogo, ele pensou que Deus estava no fogo. Veio o terremoto, ele pensou que Deus estava no terremoto. Veio o vento e ele pensou que Deus estava no vento. E Deus não estava em nenhum desses elementos, Deus estava numa brisa suave, porque Elias estava pensando ser confortado. E tem muita gente que está confundindo o seu chamado, pensando que é ele que faz, que é ela que faz. Não é você que faz nada, gente. Eu e você não fazemos nada. Nós só temos a lenha, mas quem tem o fogo é o Pai. Então para com esse negócio de que vou lá, vou quebrar tudo. Fulano quebrou tudo. Você não quebra nada. Você é um vaso, é Deus que vai te quebrar para tu aprender, vaso. Sim, até porque no chamado não é só você se doar no ID, é você renunciar também. O chamado é você renunciar. Tudo que Elias renunciou foi falado aqui em Jeremias. Jeremias renunciou muita coisa para fazer a obra de Deus. Jeremias passou por vários açoites, foi caluniado, foi muito perseguido, ele foi para prisões. Então ninguém quer passar por isso por causa do chamado. As pessoas só querem o poder
falar a verdade, só o poder e o status, mais nada. Mas e a presença? Fica onde? Porque a presença só vai vir através de você buscar verdadeiramente o Espírito Santo. É verdade. Como não falar também de Davi? Né? Davi, antes de ser ungido a rei, ele já servia a Deus. Sim. Independente de ter o chamado do reinado ou não, ele já servia a Deus, adorava a Deus em espírito e em verdade, apacentando as ovelhas. Ele tocava a harpa, salmodiava, né? A Deus, né? Em espírito e em verdade, com todo o coração dele. Então não espere você pegar um microfone, não espere você subir a um púlpito para entender o teu chamado.